irmãos. Estamos mais uma vez aqui com o Toque do Dia, marcando a nossa presença, querendo alcançar corações. E assim estamos fazendo essa sequência, né, de convites, né, trazendo amigos, irmãos que na fé, né, que tem uma formação boa espiritual, que está seguindo ao Senhor, que tem um testemunho para dar. E hoje nós convidamos o Marcelo, que está congregando ali na igreja presbiteriana, ali da rua Cuiabá. Ele algumas vezes já foi a Porto Soares comigo também, anunciar a palavra, ele e a Raíssa, deram testemunho ali em Porto Soares também, companheiro, colega de viagem também. E hoje eu convidei ele para estar conosco, né, para trazer uma palavra, esse testemunho que ele tem, e acompanhamos ele desde todo o seu crescimento, na sua conversão e o seu crescimento espiritual. Então, realmente é uma alegria poder convidar o Marcelo para dar o testemunho, que foi uma obra real do Senhor Jesus Cristo na sua vida, no entendimento, no conhecimento do Evangelho. Então, eu convido agora Marcelo para chegar até aqui, dar o seu testemunho e dar uma palavra para nós aqui. Marcelo. Olá, pessoal. Olá, quem nos ouve ao vivo. Olá, quem vai assistir depois. Agradecer ao Marquinho por poder dar a oportunidade de trazer a palavra. É de responsabilidade, é uma oportunidade de nós fazermos uma pequena parte da obra do Senhor, de levar o teu evangelho, que seja para edificação dos já crentes, que seja para salvação de quem ainda não conhece a palavra, de quem ainda tem dificuldade de entender a palavra e principalmente de aceitar a palavra. Eu conheci a Cristo na neotestamentária, então conheço o Marquinho e a neotestamentária já há um bom tempo. Foi dali que eu conheci, que fui aprendendo a palavra, que fui aprendendo o Senhor até a minha conversão. E hoje estou congregando na presbiteriana, como o Marquinho comentou, mas nós todos fazemos parte de uma igreja universal. Nós todos fazemos parte da igreja de Cristo. Nós todos acreditamos no que a Bíblia diz, nós cumprimos o que a Bíblia nos fala, seguimos a Cristo. Então o que importa é que nós somos todos irmãos, todos cristãos, e que estaremos na glória quando for o nosso tempo. Só, Marquinhos, apareceu uma telinha aqui. Tudo bem. Tá normal. Vamos meditar hoje num pequeno trecho, mas um trecho de impacto, porque é um trecho que veio da boca do Senhor Jesus Cristo, em que ele pronunciou, em que ele falou para os seus discípulos, e está registrado na Bíblia, registrado de que veio do Senhor, que veio realmente da palavra dele. Então já tem uma importância grande, e para o momento que nós estamos, o momento que nós vivemos, já é difícil viver nesse mundo, já é de desafio viver nesse mundo, a própria Bíblia diz isso, mas nós passamos por um momento já há um certo tempo de mais dificuldades, né, de distanciamento, de saudades, de situações que nos afetam psicologicamente, afeta espiritualmente, afeta o corpo. Então, além das nossas dificuldades comuns, temos uma grande pandemia, um grande momento que estamos passando, mas é certo que o Senhor, de que Deus está no controle.
há um propósito sobre tudo isso, e que quando for o momento, quando for a vontade dele, ele colocará as mãos e tudo isso vai cessar, e vamos ter algo, vida diferente, né? Talvez não sabemos se será como era antes, mas sim será da forma que o Senhor tem o seu propósito. Então vamos meditar em João, capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Em que está escrito ali: Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como eu disse, isso veio da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele pronunciou essas palavras. E se nós pegarmos em detalhes a pontuação que a pontuação que a Bíblia tem, ela não é por acaso. Se nós olharmos ali, o Senhor já fala das dificuldades que teremos, que nós teremos aflições, né? Mas ele fala, enaltece ali, mas tem de bom ânimo, e ele coloca um ponto de exclamação. Esse ponto, ele mostra que há um sentimento aí, que ele enaltece um ponto importante, uma exclamação. O Senhor, ele diz porque assim será. Ele diz porque é algo que vem para nos, não é para nos motivar, é algo que vem certo, né? Que tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. A Bíblia também, ela não é um livro de autoajuda, como muitos livros, muitos escritores fizeram sucesso nos últimos tempos com livros de autoajuda. O Senhor não está dizendo ali, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e você também pode vencer o mundo, porque eu venci o mundo e se eu posso, você também pode. Não. Isso não é de autoajuda, como as pessoas se leem por aí, em que as pessoas falam para o outro, lá escreve para o outro, você pode alcançar o seu sonho, sonhe alto, sempre sonhe mais alto do que você pode para você alcançar, em que são situações para enaltecer o ego da pessoa, para que a pessoa consiga sair num sentimento de desprezo, um sentimento de tristeza, em que ela possa se autodesenvolver. Enfim. Mas a Bíblia não. A Bíblia ela é recheada de mandamentos, ela é recheada de obrigações, ela é recheada de promessas, ela é recheada de ensinamentos, ela é recheada de palavras do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia hoje, ela é a palavra de Cristo para nós. Então, ela é, vamos dizer assim, é o nosso manual de vida de hoje e também o que virá, como será para frente, conforme as promessas do Senhor, conforme a vida que o Senhor tem preparado para nós. O interessante também é que nesse momento que Cristo fala essas palavras, ele está reunido com seus discípulos, né? Então ele fala: estou dizendo essas coisas para que em mim tenhais paz, para que em mim tenhais tranquilidade. No mundo tereis aflições, tereis as dificuldades, mas tenha bom ânimo, né? Não desanime, fique em pé. Eu venci o mundo. For buscar o momento que Jesus falou isso daí, ele estava na última ceia. Ele estava reunido com os seus discípulos e vinha no momento de conversa, de fazer os últimos atos, de falar da traição, como seria a traição. E ele fala para os seus discípulos no final: eu venci o mundo. Imagina aquele momento, como outras parábolas, outros ensinamentos de Cristo, que os discípulos ficavam em dúvida e não entendiam. Como ainda ele estava ali presente, ceando com eles, fala: eu venci o mundo.
Às vezes, naquele momento passou, tudo bem, né? Mas no dia seguinte começa a prisão, começa em seguida depois a crucificação, a morte de Cristo. Como será que foi naquele momento de relembrar lá na crucificação, de Cristo falou, eu venci o mundo, e ele estava lá crucificado na cruz, sendo, aos poucos, o tempo ia passando, ele ia desmorecendo até a sua morte. Hoje é muito fácil a gente entender quando Cristo fala, eu venci o mundo. Hoje a Bíblia, a palavra dele nos diz, nos mostra o que aconteceu. Nos mostra que ele ressuscitou, ele venceu a morte, não há mais morte, o Cristo reina sobre a morte. Mas naquele momento não tinha acontecido isso. Naquele momento ainda antecedia as últimas fases para a crucificação. Se a gente voltar um pouquinho, só não vou entrar em detalhes, só para voltar no capítulo 13, que começa este momento em que Jesus reúne os seus discípulos, estão num ambiente, Jesus começa com a parte que lava os pés dos discípulos, que mostra a importância de servir. No capítulo 13, capítulo 3, versículo 1, lá está escrito assim: sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado. Então, Jesus já sabia que ali era o último momento dele com os seus discípulos, que ali seriam as últimas orientações, as últimas falas ali antes da sua crucificação, porque seu momento havia chegado. Ele já sabia disso daí, que isso ia acontecer. E aí ele vem, se seguirmos aí o capítulo 13, 14, ele vai anunciando como que seria traído, mostrou por quem que seria traído, que um dos seus discípulos ia negar a ele, Pedro ia negar a ele, prometeu que ia voltar, prometeu sobre o Espírito Santo. No capítulo 15, que antecede um pouco aí dessa última fala, ele vem e traz para seus discípulos a importância de estar e viver como ele. Aí ele vem com explicação da videira, em que ele coloca lá no capítulo 15, capítulo 1, eu sou a videira verdadeira. No 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. O 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ele já começa a falar a importância de estar com ele. E, de novo, naquele momento, podia ser mais claro, porque os discípulos estavam ali com ele, estavam andando diariamente com ele, ceando com ele. Então, Cristo falou dessa importância. E aí ele vem um pouco mais para frente e começa a falar de que eles, os discípulos, começariam a ser perseguidos em nome de Cristo, por seguir a Cristo. Eles teriam aflições, sofreriam perseguições, dificuldades, pessoas iriam perseguir eles, prendê-los, porque eles eram discípulos de Cristo. Então Cristo já vem de uma forma, ele já fala a solução e depois fala o problema. É diferente, nós trazemos o problema e vamos falar da solução. Cristo já traz a solução: se permanecerdes em mim, tereis bom fruto, se permanecerdes em mim, tereis a vida eterna. E é aí que ele vem: porque no mundo tereis aflições, dificuldades, perseguições, tudo isso em meu nome. No 15 ainda, no versículo... A partir do capítulo 16, no 16,
que aqui entra no que nós fechamos, que ele entra como as últimas instruções para os seus discípulos. Em que ele fala no 2, eles vos expulsarão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus, que sofrerão perseguições e as pessoas que irão persegui-los vão falar que isso foi em nome de Deus, porque essas pessoas não acreditaram naquele momento de que Cristo era Messias, de que Cristo era o Salvador, e por isso perseguiam aqueles que os seus discípulos, né? E também no 16, capítulo 16, versículo 12, depois de Cristo falar de toda essa importância, instruí-lo, já alertar os discípulos o que viria, que não seria fácil tudo isso, ele fala: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus consegue, o Senhor consegue nos ensinar e nos mostrar conforme a nossa capacidade, conforme o nosso entendimento. Se já naquele momento, pensando nos discípulos, tentar entender tudo isso daí, como que eu vou sofrer perseguição ainda em nome do Senhor, estou aqui, se o Senhor está aqui, como que Cristo venceu o mundo se ainda está aqui, não houve a ressurreição? Mas Cristo falou, tem muito mais, mas o momento não é esse, né? E isso viria posteriormente. E para nós, tem muito mais ensinamentos agora que é mais fácil nós entendermos do que aquele momento que eles estavam lá com Cristo, com a presença de Cristo. E aí ele volta, né, fecha o capítulo 16, com isso que nós lemos. Disse-vos essas coisas, ou seja, diz todas essas instruções, tudo isso que aconteceria, para que em mim tenhais paz. E ele já na videira já falou a importância de estar com ele. Já falou também, no mundo tereis aflições, falou sobre as perseguições que aconteceria no caso dos discípulos naquele momento. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Conseguimos ver, vamos folheando, vamos lendo a palavra para frente, nós conseguimos ver como foram a vida desses discípulos, como eles foram perseguidos, como eles foram mortos, prisões que aconteceram com cada um deles. Então, o que Cristo disse naquele momento, o tempo foi mostrando e isso foi acontecendo. E todos eles ficaram firmes até a sua morte. Os que o negaram se arrependeram, mas eles foram firmes. Eles tiveram esse bom ânimo mesmo diante da morte, mesmo diante das prisões. Inúmeros exemplos de Paulo, o que aconteceu nas prisões de Paulo, né, até conversões aconteceram nas prisões e nas perseguições que acontecia com os discípulos de Cristo, porque isso aí nos remete ali ao começo, à videira. Não entrando no detalhes do estudo, mas em que o Cristo fala que quem está em mim, bons frutos dará também. Mesmo em qualquer aflições, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, os bons frutos serão gerados, os bons frutos ocorrerão. Então, se pegarmos, vamos pegar um exemplo de Paulo, que foi preso, estava afligido na prisão, mas sempre temente ao Senhor, sempre como um ramo nessa videira de que é Cristo. Houve salvações na prisão,
caso de pessoas que foram perseguir os discípulos, se converteram na perseguição ao conhecê-los. Então, Cristo mostra de que em qualquer momento, somente nas dificuldades, nas aflições, sim, que o mundo não é fácil, já fala, tereis aflições no mundo, os frutos serão gerados. Algum propósito do Senhor está acontecendo nisso tudo. Às vezes nós não vemos, não entendemos aquele momento, mas futuramente, ou a gente não também, não tendo conhecimento, um bom fruto é gerado, porque nós fazemos parte dessa videira, porque nós estamos ligados a Cristo em qualquer situação, então bons frutos serão gerados. No momento de hoje, no momento atual, distanciamento pelo que passamos, pelo que estamos passando, na verdade, esperamos tão logo ter vida normal, que acredito que não será tão normal como antes, será diferente, sim. Mesmo nas dificuldades, nas aflições, frutos estão sendo gerados. Bons frutos estão sendo produzidos. Às vezes não vemos o que está acontecendo, mas às vezes uma palavra aqui vamos dar um exemplo, uma tecnologia que não se usava, a palavra está alcançando pessoas e corações que até um ano e meio atrás, um ano e meio atrás, não se tinha dessa forma. Por quê? Porque pessoas tementes ao Senhor, ligados a Cristo, parte dessa videira está gerando bons frutos. Os discípulos não negaram a Cristo nem na morte, em nenhum momento. E não é possível imaginar o tamanho do medo, da angústia e preocupação que eles passaram quando isso acontecia, né? Mas também não dá para entender o tamanho da paz que eles sentiam por ter escutado isso do Senhor Jesus Cristo e também por ter escutado o Senhor ter falado para eles, como está lá em João 14:2, que fala: vou preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós também. A promessa de que ele voltará, a promessa de que ele está preparando algo além deste mundo, que neste outro local, nos céus, no reino de Deus, a Bíblia também fala que ali não terá aflições. Ali será local de adoração, ali não terá doenças, ali não terá tristeza, ali não terá essas preocupações mundanas, nesse lar celestial não existirão. Então ele é muito claro quando ele coloca que no mundo tereis aflições. No mundo, neste ambiente que nós vivemos hoje, sim, terá dificuldade, terá aflições. O mundo jaz do maligno, ele está aqui rodeando, mas ele também, Cristo deixa ali para nós: eu venci o mundo. Cristo pagou o pecado, pagou esse alto preço do pecado com a sua vida, morreu para nos perdoar, foi o cordeiro, o último cordeiro para que esse pecado fosse, o último cordeiro em sacrifício para que esse pecado fosse pago, fosse justificado perante a Deus, e ele ressuscitou. Ele mostrou que a morte já não reina mais sobre o mundo, não reina mais sobre os teus servos. E aí ele mostra, assim, que ele venceu o mundo. Hoje nós sabemos de que ele foi crucificado, que ele ressuscitou, apareceu para os seus discípulos novamente, que o Espírito Santo desceu na terra e hoje está conosco. Hoje nós entendemos que a vitória houve, que Cristo venceu a morte, e temos que entender de que o inimigo já foi vencido. Cristo venceu a morte, então a morte ela já foi vencida. Nós que estamos na videira, nós que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, somos salvos por Ele,
nós vencemos a morte. Como Cristo venceu, nós também, vamos dizer, venceremos porque passaremos por este momento. Mas a morte já é o inimigo derrotado, a morte já é o inimigo pisado pelo Senhor, que já está preparando o nosso lar celestial. Naquele momento, os discípulos ouviram essas instruções da boca do Senhor. Eles ouviram essas instruções, como outras instruções aconteceram. Hoje nós temos a palavra escrita, a mesma palavra daquela época, a mesma palavra de Cristo, ela está escrita. Essa palavra tem a mesma importância, a mesma validade, a mesma relevância e a mesma autoridade. Ela é a palavra de Deus para nossa instrução agora. E na palavra, a gente consegue decorrer o tempo. Na Bíblia a gente consegue decorrer, vamos para o Antigo Testamento, como surgiu o mundo, vamos para o surgimento, o nascimento de Cristo, vamos para as promessas, a gente consegue correr hoje todas as palavras e instruções pronunciadas. Nós vamos aprendendo com isso. Para chegar na onde? Apenas o entendimento, tendo com o entendimento da palavra, nós estamos com Cristo. Nós estamos com a palavra dele aqui sobre a mesa, buscando entendimento, buscando a instrução. Entendendo de que a importância de nós sermos esse ramo bom que vai receber essa seiva, gerar bom fruto, da importância de estar junto a ele. E aí vem o estar em Cristo, das nossas ações, do nosso andar nesse mundo de aflições, nesse mundo de dificuldade, nesse mundo de pandemia, nesse mundo de problemas de N situações, que independente das aflições, estar em Cristo, estar ainda ligado a Cristo, no cumprimento dos seus mandamentos, na nossa obrigação de adoração, em tudo que ele nos deixa. Que uma coisa é a gente entender de que teremos dificuldades, isso é certo, então nós temos que aceitar que isso vai acontecer, porque se vai acontecer, Deus permite isso. Então nós temos que aceitar e não questionar a Deus porque nós estamos passando por dificuldades, pelo contrário. Entender o propósito disso, mas independente da situação, independente da dificuldade, estar em Cristo. Estar cumprindo seus mandamentos, estar em oração, estar tentando ser imitadores de Cristo como ele nos deixa os ensinamentos aqui. E aí sim, estar com Cristo, estar em Cristo, vencer o mundo como ele venceu, né? A gente passar pelas aflições com esse ânimo que ele fala para nós, que para nós termos esse ânimo, ele fala que nós temos que ter esse ânimo, se a gente for buscar o entendimento, ele não fala para nós buscarmos ter o ânimo, ele fala que nós temos que ter esse ânimo porque nós estamos com ele, porque ele venceu o mundo, que é estar em Cristo. Os nossos problemas são temporários, os nossos problemas, eles são passageiros, e nós temos que estar em Cristo, voltar para estar em Cristo, estar ligado, para que não deixe que nada nos separe desse amor. Deus não separa, ele não se separa da gente. O amor dele é infinito, é grandioso. Ele deu seu único filho por nós, para os nossos pecados. Então, o amor dele é incomparável.
nós, falhos, nós pecadores, que deixamos esfriar o nosso amor, que deixamos relaxar, vamos dizer, relaxar o relacionamento com o Senhor, muitas vezes nas dificuldades, muitas vezes nos problemas, a gente acaba, ou também, em várias vezes, no bem-estar. Quando você está nas aflições, você ajoelhou, orou, conseguiu a promessa, e aí também há um relaxamento. E o Senhor a todo momento, Deus a todo momento está com seu amor da mesma forma, na misericórdia, e que nós temos que buscar ter essa preocupação de corresponder como Ele deixa isso escrito para nós. Com Cristo e em Cristo podemos resistir à tentação, podemos perseverar na tribulação, podemos descansar na ansiedade, tendo a esperança de receber tudo o que Deus prometeu. Em várias passagens, somente em passagens de milagre, que aconteceram que Jesus operou vários milagres, principalmente de doença. Há algumas situações que nós temos que perceber, entender, praticar e isso ser normal em nossa vida. Porque no momento de dificuldade, no momento de desespero, a gente nem sabe como conversar com Deus para que isso mude, para que Ele nos conforte, para que nos console. A gente muitas vezes já chega pedindo para Deus para que nos passe dessa situação ou questionando o porquê dessa situação. Alguns exemplos, por exemplo, em Mateus 8, no entrar lá, teve o caso do leproso que foi até Cristo. Lembrando que a lepra, naquele momento, era uma doença que isolava a pessoa, não podia chegar perto, a pessoa vivia distante, considerada impura, enfim, N situações. Mas o leproso chegou até Cristo, ajoelhou, prostrou o rosto no chão e o adorou. A Bíblia coloca, e o adorou. Ele não exigiu a cura, não questionou por que ele está assim, não pediu, Senhor, me cure, por favor, alguma coisa. Não, ele adorou, ele demonstrou reverência à grandeza de Cristo e falou, se for a sua vontade, se quiseres, o Senhor pode me curar. Porque tudo que nós fazemos depende da vontade do Senhor. Como eu falei, a questão da autoajuda, são livros que temos que tomar atenção, porque são livros que mexem muito com o ego da pessoa. São livros e pessoas, hoje eram mentores, agora também se usa esse termo mentores, e que trabalham muito com o ego da pessoa, para que a pessoa se enalteça, para que a pessoa entenda que só depende dela para conseguir algo. Mas nós temos que entender que depende sim da gente, mas tudo depende da vontade de Deus para a nossa vida. Em oração que nós vamos entender essa vontade. Em adoração, como o doente chegou até o Senhor, né, mostrando reverência a essa grandeza, e ele não exigiu a cura, ele só disse, Senhor, se for da tua vontade. Temos o caso também, rapidamente, a mulher com hemorragia, que também isso acontecia distanciamento da pessoa, era considerado impuro pela questão do sangue, em que a mulher sabia desse tão grande poder de Cristo que apenas encostar numa pequena pontinha da roupa, ela também seria salva. São exemplos de pessoas que estavam em dificuldades, que estavam somente em dificuldades de doença, e que entenderam o tão grande que é
o nosso Deus, o tão grande que é o Senhor Jesus Cristo. Isso que eles não ouviram que os discípulos ouviram, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No caso, a mulher hemorrágica até ouviu, tem de bom ânimo, a sua fé te curou, ela mostrou essa fé por acreditar nessa grandeza. O Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho que está agora junto com Deus Pai, mas tem a mesma grandeza, pois eles são um só, como nós aprendemos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem essa grandiosidade de nos confortar, como ele está dizendo a sua palavra ali, tem de bom ânimo, nos confortar e também nos alertar de que teremos aflições. Porque ele estará conosco, ele está conosco, e nos dá o entendimento de que nós estamos somente de passagem por um mundo, que a morte foi vencida, que o mundo foi vencido, tudo isso pela misericórdia de Deus para conosco, porque trouxe o seu Filho como último cordeiro, o último sacrifício para a nossa salvação, para a nossa salvação eterna, e está preparando um lugar para a gente. Temos uma caminhada nessa vida, temos uma caminhada grande, mas a nossa adoração, o nosso entendimento de grandeza, a nossa fé, a nossa esperança de alcançar a herança prometida, ela não pode ser abalada independente das situações. Isso ele deixa claro, o Senhor deixa claro, por isso que ele deixa essa instrução na época para os discípulos e agora para nós, do que aconteceria, mas tem de bom ânimo, não desista, mantenha-se firme, pois eu venci o mundo, e hoje nós temos o Espírito Santo aqui conosco, andando com a gente, estando com a gente, mas também tem todo o poder do Senhor sobre nossa vida. Que nem um momento, que nem uma dificuldade, não pensando só em dificuldade que estamos passando hoje, desse momento de pandêmico, mas teremos muitas outras aflições, ou neste momento há outras aflições pessoais também, dificuldades pessoais, mas tem de bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo, Cristo é a videira verdadeira, e em Cristo nós também venceremos o mundo, nós iremos para o lar celestial. Como diz, o inimigo já foi derrotado, a morte já passou, a morte já foi pisoteada, mas ela quer ainda alcançar aqueles que não seguem, não tem Cristo. E nós temos sim uma responsabilidade de sermos esses imitadores de Cristo, de falar sobre o teu evangelho, para que outras pessoas entendam sobre a salvação, aceite a salvação, que esse é o único caminho e a única certeza que temos. Hoje mesmo ouvi de um colega, um cliente, que a religião, muitos tratam como religião, a Bíblia, a palavra, trata como religião, como uma filosofia de vida. Ou seja, vê em Cristo como um exemplo a ser seguido, um exemplo de bondade apenas a ser seguido. E não entende essa grandeza que é Cristo, não entende essa obra que foi feita através do Senhor Jesus Cristo, não entende a misericórdia de Deus para nós, e não entende ou não conseguem compreender essa herança que o Senhor promete para nós no lar celestial. Isso
parece ser poucas, mas sim, são muitas pessoas que estão próximos a nós, nossos familiares, amigos, vizinhos, enfim, que veem a religião em si como uma cultura e não como algo a ser seguido como regra. Nós, como cristãos, entendemos que a Bíblia, ali está a nossa regra de vida, nossa regra de vivência neste mundo, cumprindo seus mandamentos, estando cumprindo as obrigações que o Senhor nos deixa, que Deus nos deixa, que nós temos que estar em obediência. Isso, nós aprendermos como devemos estar em obediência. Isso, e não é só uma filosofia, não é só um modo de viver que parece ser um modo mais aceitável, ou um modo de viver mais fácil, porque Cristo foi uma boa pessoa, apenas. Não, nós temos que entender essa grandeza de que Ele é Deus, de que Ele se fez carne, de que Ele andou, de que Ele nos instruiu, está aqui na palavra, todas essas instruções, e novamente Ele ressuscitou para vencer a morte. E ressuscitou por nós, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. E eu finalizo só lendo novamente esse versículo que gera impacto, né, no momento que estamos, em qualquer situação, em que ele repete, em que ele fala: disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus abençoe essas palavras, que possamos compreender, ter esse ânimo que Cristo nos pede, nos manda para termos, e que é apenas através dele e apenas com ele. Que Deus abençoe essas palavras. Graças a Deus, né, pela palavra, por esse bom ânimo. É uma virtude, né, um fruto do Espírito, é virtude. E como o Marcelo deixou bem claro, temos que estar em Cristo, né? Na videira, realmente, para que esse bom ânimo possa fluir em nossas vidas, né? Vai ser natural, vai ser como um oxigênio, né? Um bom ânimo vai ser uma coisa tão natural que vai fazer parte de nossa vida, né? É por nós estarmos em Cristo, na videira, né? Vai fluir em nós. Então, realmente é uma virtude, né? E a obediência faz com que nós estejamos perto nesse relacionamento com Deus, né? Eles nos mostrando o que é melhor para nós. Ele vai antecipando os problemas, né? Como o Marcelo falou, ele já foi antecipando e já mostrando a receita, né? Esteja em mim, não saia, fica colado em mim, né? Não tem distanciamento, né? Não existe distanciamento, né? Como todos estão querendo. Então, em Cristo não tem, né? Temos instrumento, temos internet, temos WhatsApp, então podemos estar falando, animando um ao outro para termos bom ânimo, né? Queremos agradecer por Marcelo, pela sua palavra, né? Por esse bom ânimo, por esse companheirismo, né? Pela sua palavra e pela sua vida também, que Deus possa abençoar, né? Na sua vida. Ele é pai de gêmeos, ele está muito na realidade, na vida real, né? Cuidando dos seus gêmeos ali todo dia, ali com Raíssa. Então ele está no mundo real, né? E ele realmente necessita desse bom ânimo e a receita é estar perto do Senhor Jesus Cristo, né? Queremos agradecer pela palavra e na próxima quinta-feira estaremos aqui de novo no Toque do Dia. Agradecemos a atenção de todos, um abraço, uma boa noite e um bom finalzinho de semana aí que está entrando aí, já chegando aí às portas, tá? Boa noite para todos.